Olá, meus amigos, Matheus de Castro aqui, o Papista. Eu escrevi um post na minha página do Facebook, que você pode ver o endereço aqui na descrição do vídeo, sobre uma frase maravilhosa do gênio inglês de G.K. Chesterton, em que ele explica, melhor que qualquer teólogo, a questão de Deus ser sempre novo. É uma dessas coisas que a gente gasta às vezes palavras demais explicando teologicamente. Quando vem um gênio, escreve de uma forma poética, linda, descreve isso melhor do que ninguém. Como o grande filósofo Etienne Gilson diz sobre Chesterton na introdução do livro do Chesterton sobre Santo Tomás de Aquino, como ele consegue fazer isso, resumir tudo aquilo que academicamente você passa anos estudando e ele faz em poucas frases. E basicamente foi isso que eu quis mostrar ali. Mas de qualquer forma, é uma questão curiosa que vale para quem estuda teologia bíblica, que é a minha área de estudo, principalmente a teologia da aliança, essa relação do Antigo e Novo Testamento, que não pode ser separada, não pode ser dispersa. Essa relação é aquilo que explica no Novo Testamento. Essa é a vontade de Cristo, que você entenda aquilo como cumprimento messiânico, a vinda dele como aquilo, tudo aquilo que foi dito, foi prefigurado no Antigo Testamento, agora se cumpre nele. Por isso que a maioria das coisas as pessoas às vezes não percebem que ele fala, são citações do Antigo Testamento, porque ele veio para cumprir a lei. Ele vem para elevar aquilo, a antiga aliança. Ele vai finalizar as prescrições, como as prescrições aos levitas, do livro dos Levíticos, mas a lei, os mandamentos, a parte moral e doutrinal permanece a mesma. Ele cumpre e a eleva. Então você tem que entender essa passagem. É bom para você ver como aquilo acontece nas escrituras, do que ele está falando, quando você chega no ápice dessa questão de Deus que faz tudo novo. Então a gente pode começar a ver isso, a gente pode fazer isso rapidamente. Primeiro momento que a gente pode, quer dizer, tirando, claro, a criação, então você vai começar na criação, em Gênesis, mas depois você vai ver que é a parte da história da salvação, aquilo, o resgate divino, Deus vindo resgatar a todo momento, e renovando a sua criação. Como nós vimos na liturgia no primeiro domingo da Quaresma, com Noé, o dilúvio, você está refazendo o mundo naquele momento. Então esse é um outro momento, aproveitando esse gancho da Quaresma, para entender essa criação. E depois você vai ver nos profetas isso mais claramente. Eu vou dar poucos exemplos para não estender demais num vídeo curto, mas você pode achar um monte. O que é parte da beleza do estudo bíblico é você encontrar essas passagens e ver a beleza do cumprimento messiânico depois em Cristo. Então vamos começar pelo profeta Isaías. Aqui nós vamos ler muito Isaías agora na Páscoa, como nós vemos em grandes momentos, suas profecias belíssimas. Então em Isaías 43, 18 e 19, de novo, Isaías 43, 18 e 19, você vai ver o profeta falando oráculos do Senhor. E o Senhor diz através de seu profeta: não fiqueis a lembrar coisas passadas, não vos preocupeis com acontecimentos antigos. Eis que farei uma coisa nova. Ela já vem despontando, não a percebeis? Isso aí claramente é uma prefiguração do que a gente vai ver depois. Com efeito, estabelecerei um caminho no deserto e rios em lugares ermos. A tradução podia inverter isso aqui, ficar melhor. Estabelecerei um caminho em lugares ermos e rios no deserto. A gente vai ver isso também como uma prefiguração de Cristo, quando ele vai oferecer água viva, que é ele. Então aqui você vê claramente uma passagem ótima para isso. Você vai ver depois, mais tarde, Jeremias vai fazer uma outra citação que nós podemos utilizar
ler essa prefiguração também bem claramente em Isaías 65:17. Você vai ler: com efeito, criarei novos céus e nova terra. As coisas de outrora não serão lembradas, nem tornarão a vir ao coração. Quer dizer, aquelas coisas como as prescrições do livro do Levítico, aquelas coisas você não vai precisar manter. O que vai vir ao coração agora é Jesus Cristo, que vai circuncisar o seu coração agora e abrir para o batismo, para a água da vida do batismo. Então aqui você vê outra citação que vai nos levar finalmente àquilo depois. Então, passando, isso foi uma coisa plenamente reconhecida no Novo Testamento. Tirando essas passagens que eu já falei do cumprimento messiânico, nas interpretações dos apóstolos, você vai ver isso perfeitamente. Então, por exemplo, você vai ver São Paulo interpretando isso, como sempre, maravilhosamente. Na carta dele aos Efésios, que é uma carta que é muito mais facilmente lida como uma encíclica, é praticamente uma encíclica, se lê como uma encíclica, muito mais do que uma carta à comunidade local, mas ela se lê muito mais como uma encíclica, uma carta belíssima, a favorita de São Pio X, de onde ele até tira o seu lema e tudo, e uma carta, como eu falei, se lê como uma encíclica, é bem mais fácil você ler essa carta pensando dessa forma do que tentando encontrar tantos meandros, coisas legais como algumas outras cartas. Então, na carta aos Efésios, São Paulo diz em Efésios 2,15, ele diz: a lei dos mandamentos expressa em preceitos, aquilo que a gente vinha falando, porque ele antes ele diz: ele é a nova paz, de ambos os povos fez um só, tendo derrubado o muro da separação e suprimido em sua carne a inimizade, o sacrifício pascal. A lei dos mandamentos expressa em preceitos. Ele está dizendo que ele vai suprimir, abolir esses preceitos. Não, de novo, não os mandamentos, não a parte moral, os preceitos, a fim de criar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz. Ou seja, em Cristo, é por isso que ele diz: eu vou fazer isso. Estabelecendo em Cristo um homem novo. Então ele vai abolir aqueles preceitos, rituais de limpeza, tudo, manter a lei, elevá-la para que nele se crie o homem novo. Então São Paulo entende perfeitamente esse cumprimento messiânico. Você vai ver na mesma epístola, você vai ver 2 capítulos depois, no capítulo 4, versículo 24, você vai ver: e revesti-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade de verdade, que só é encontrada em Cristo. Então, quer dizer, mais uma vez, São Paulo dá aqui indicações do seu entendimento perfeito do cumprimento messiânico. Mais tarde você vai ver isso na carta aos Hebreus. Independente aqui agora de autoria da carta aos Hebreus, para todos os efeitos a igreja sempre tratou como uma epístola de São Paulo. Então, no último versículo do capítulo 8, ou seja, Hebreus 8:13, São Paulo diz: assim sendo, ao falar da nova aliança, tornou velha a primeira. Ora, o que se torna antigo e envelhece está prestes a desaparecer. Ou seja, de novo, aqui a gente vê a confirmação da nova aliança, cumprindo aquilo que Jesus diz. Ele vem aqui para cumprir a lei, mas você está realmente fazendo sumir aquelas prescrições. Agora você vai viver com a lei do amor, a lei de Cristo, que é o cumprimento da lei moral nele mesmo. Ele, tudo vai ser feito santo ou não. Então, é desse momento
que nós podemos passar para entender aquilo que é dito no livro do Apocalipse. Então, o livro do Apocalipse é o último livro das Escrituras. Claro, há uma discussão se cronologicamente é o último livro ou é a terceira carta de São João, mas para todos os efeitos eu acredito que seja o Apocalipse mesmo. Então, é a hora que ele vem explicar e provar tudo isso que nós vemos falando sobre o cumprimento messiânico. Ele diz: o que está sentado no trono declarou então: eis que eu faço novas todas as coisas. Então, quer dizer, é nesse momento, em Jesus Cristo, que ele diz, sabe, tudo isso que eu venho falando é isso, é em mim. Eu faço novas todas as coisas. E o que isso quer dizer? Assim como eu usei um exemplo de G.K. Chesterton nessa postagem, às vezes outras pessoas também explicam isso tão bem. E nesse caso, o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, ele diz maravilhosamente, nos diários de Kierkegaard, você tem uma citação que ficou famosa, uma frase maravilhosa dele, que ele diz: Deus cria as coisas do nada, você diz. Ah, que maravilha. E é uma maravilha, mas eu digo que ele faz uma coisa muito mais impressionante. Ele transforma pecadores em santos. Essa é uma frase magnífica de um grande filósofo, e que é exatamente isso, um filósofo cristão, e que é exatamente isso que a gente quer dizer. Exatamente. O grande milagre, é isso que Deus quer. Ele não são só esses milagres, não são essas prescrições legais. Ele vai fazer todas as coisas novas. O que ele vai fazer? Além do mundo novo, além do céu novo, as pessoas entendiam ainda no Antigo Testamento de uma forma, precisavam ver de uma forma muito literal, de uma forma muito física, da natureza. Enquanto Jesus diz, mas acima de tudo, que é isso, a verdadeira libertação não é física, é do pecado. Então, ele vem fazer todas as coisas novas. Sim, o mundo renasce depois do dilúvio e Noé, mas o principal em Cristo nós somos feitos novos. O pecador pode se tornar um santo. Isso é o maior milagre de todos. Então é disso que estamos falando quando vemos essas passagens todas. É disso que estamos falando quando falamos daquela citação de Chesterton e de outros. É disso que é feita a boa nova. É isso que nós vemos nas Escrituras. Precisamos manter sempre em mente. Espero que vocês tenham gostado dessa pequeníssima viagem entre essas passagens que explicam o cumprimento messiânico em Cristo e por que ele faz tudo novo. E o que é isso? Que é fazer santos dos pecadores. Em Cristo, entregue à proteção da Virgem Maria, um papista.